Mas o Bitcoin é muito mais do que um token digital, é muito mais do que o ativo que você vai usar como um trampolim para ser o próximo milionário. Se você vê ele somente assim, te venderam uma ideia equivocada, ele é muito mais. O fato dele valorizar o seu real é só a pontinha do iceberg do potencial que ele realmente tem. Existe uma profundeza. Ele era uma ideia e agora, de uns anos para cá, acima de tudo, ele é um movimento. Mas como ele deixou de ser uma ideia e passou a ser um movimento? Bom, no último dia de outubro de 2008 foi uma data crucial para a história monetária. Nesse dia, o white paper do Bitcoin foi publicado pela primeira vez numa lista de e-mail que fazia discussões sobre criptografia. E é lógico que na época quase ninguém deu atenção para esse documento sobre uma nova proposta de sistema financeiro. Como todo movimento revolucionário, o Bitcoin também levou um tempo para ganhar força e começar a mudar as coisas. Na verdade, ele ainda não é aceito por muitos porque não entendem o que ele é de verdade. Ainda é difícil de se dizer quando exatamente o Bitcoin fez a transição de uma ideia para um movimento. Será que foi quando Satoshi Nakamoto minerou o bloco Gênese no dia 3 de janeiro de 2009? Ou será que foi quando ele enviou a primeira transação para Ralph Finney poucos dias depois de minerar? Tem muitos pontos de vista diferentes interpretados pelos entusiastas, mas essa ideia se consolidou mesmo quando Satoshi Nakamoto deu as boas-vindas aos membros do novo fórum do Bitcoin, hospedado no bitcointalk.org. Tinha um pequeno grupo de pessoas que acreditavam nessa ideia e fortaleceram a moeda. E como foi que o Bitcoin sobreviveu aos primeiros dias? Como todo projeto inicial, foi com muita resistência, um processo bem lento, e o que mais manteve o Bitcoin de pé durante o momento mais fraco dele foram o quê? Os usuários, a comunidade que nunca deixou o movimento morrer. Foram essas pessoas que movimentaram as primeiras engrenagens da revolução ou evolução da blockchain. Hoje é fácil valorizar o Bitcoin e mesmo assim tem muitas pessoas que rejeitam, mas queria ver no passado, em 2008, 2009. Ele não valia nada, era só um projeto e um projeto totalmente desconhecido. Pouquíssimas pessoas acreditavam no poder dele. Tudo bem, eu não vou ser hipócrita. Eu também não acreditei nele por anos. E por pura ignorância. E, cara, eu lamento por isso até hoje. Então, com essa comunidade motivada que ele tinha, aos poucos foi ganhando força e hoje estamos aí com uma moeda digital que tem valor de troca, valor monetário, atualizado, deflacionário e descentralizado, sem controle do Estado ou de qualquer pessoa. E tiveram as etapas na motivação para a criação do Bitcoin. Voltando lá no passado, onde as pessoas costumavam usar como moeda de troca o ouro e a prata, esses meios eram difíceis de fazer divisão e também era ruim de se carregar como um meio de pagamento. Então eles inventaram o papel moeda, que era mais fácil para recolher os impostos e era uma certificação do que tinha de ouro dentro dos cofres dos bancos. Ou seja, o papel moeda inicialmente era lastreado em ouro, só que os bancos começaram a emitir mais papel moeda e eles imprimiam mais daquele papel que representava o dinheiro do que o que realmente eles tinham em ouro nos cofres, que por sinal isso foi um tiro no pé. Por causa dos saques em massa, eles colapsaram. Essa situação de cascata dos bancos foi revertida pelo governo, que, para variar, através do bolso da população, pagou os erros cometidos pelos bancos. Em 71, o presidente dos Estados Unidos decidiu acabar com o padrão ouro. Então começa a não ter mais limite para a impressão do papel moeda, porque não tem mais a necessidade de se preocupar com o estoque de ouro disponível nos cofres. É só ligar a impressora e dinheiro infinito, sem valor, sem lastro. Isso causou uma explosão da quantidade de moeda existente. O Banco Central dos Estados Unidos acabou não dando conta nem de reportar a quantidade de moeda em circulação. É a partir daí que começou a rolar a inflação. E o efeito que a gente bem conhece. Tudo fica mais caro, diminui o poder de compra, mas para e pensa, se não tivesse uma criação artificial de dinheiro e a inflação programada, era de se esperar que as coisas não ficariam tão mais caras, né? Claro, a gente sabe que tem diversos fatores, mas esse é definitivamente o maior deles.
Só que acontece que é mais fácil e mais lucrativo para o governo e para os bancos imprimirem mais dinheiro, gerar inflação, diminuir o nosso poder de compra, nos deixar mais pobres, para que eles possam ter o retorno que eles querem. Assim a população acaba custeando todo esse sistema corrompido. E isso não é conto não, existe até hoje. Bom, você sabe, né? Você vive isso. Os bancos descobriram que eles poderiam aumentar o crescimento da produtividade anual sem que as pessoas reclamassem muito, sabe? Sem aquela encheção de saco do povo. A produtividade aumenta em 2%, os bancos então aumentam a circulação de dinheiro em 5%, e esse dinheiro todo ainda retorna para eles com lucro. A sociedade é refém desse sistema. E em todas as crises financeiras, os bancos precisam ser salvos e não podem falir. O sistema não pode quebrar. E o que faz com que esse corrompimento não acabe? É você, sou eu, que pagamos toda essa conta através dos impostos. Talvez você já tenha entendido ou esteja enxergando agora que infelizmente está sendo forçado pelo governo e pelos bancos a usar um dinheiro que é inflacionário e manipulado diretamente pelas autoridades para perder valor. Hoje, a sociedade não precisa mais ser refém desse sistema corrompido. Inclusive, é por medo disso que os bancos tentam tanto colocar na sua cabeça que o Bitcoin é dinheiro de bandido, de marginal, porque eles sabem que hoje em dia nós temos a solução para fugir desse sistema que controla o nosso dinheiro, esse sistema que diminui o nosso poder de compra para manutenção desse esquema todo que a população se acostumou. Todas essas coisas foram vistas por muitos e muitos anos sem ninguém fazer nada. Na verdade, quase ninguém. Porque tudo isso foi a motivação para fazer diferente. Para criar uma moeda que te fizesse ser realmente dono dela, que não pudesse ser manipulada ou controlada por alguém que acha que pode ter controle sobre o seu dinheiro. Agora você consegue entender por que o Bitcoin existe? Entende que é um movimento, um sistema que não é controlado por governo nenhum, que não precisa de interferência nenhuma de banco, porque é um sistema eletrônico ponto a ponto. O Bitcoin foi projetado para ser uma alternativa disruptiva ao nosso sistema financeiro atual. O Bitcoin existe para revolucionar a vida financeira. Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin não é fraude, Bitcoin não é esquema, Bitcoin não é dinheiro de bandido, Bitcoin não é moeda de traficante. Bitcoin é a solução monetária. Conta pra gente aí nos comentários se você tá fazendo parte já desse novo sistema. O like é fundamental para que o YouTube veja que esse vídeo foi realmente relevante e lógico pra gente saber se vocês gostaram desse conteúdo. Para ter sempre acesso a vídeos como esse é fácil, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Segue a gente no Insta e no Face também, todo dia tem conteúdo novo e exclusivo lá. Muitíssimo obrigada e até mais!